3 dicas para ter uma agenda cheia de alunos e não precisar trabalhar mais os 3 turnos. Não é interessante isso? Então você que é personal trainer ou profissional de educação física, quer saber quais são essas 3 dicas? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou mostrar para vocês. A aula de hoje a gente gravou num formato diferente, num formato de podcast. Mas a gente vai disponibilizar esse áudio em vídeo e vai colocar algumas citações importantes que eu fiz durante a gravação desse episódio. Vamos acompanhar então? Fica comigo aí. 3 dicas para você ter uma agenda cheia de alunos e não precisar trabalhar mais os 3 turnos. E com isso, chegar a um faturamento de pelo menos R$10 mil por mês. Quer ver como? Quer saber como a gente chega lá? Fica comigo até o final dessa aula que eu vou te mostrar. Ah, e se você conhece alguém que possa se interessar por esse assunto também, salva esse vídeo, compartilha e segue nossa página nas redes sociais. @AtivaClube no Instagram, no Facebook e no YouTube. Tudo bem, pessoal? Eu sou o Guilherme, faço parte da equipe da Ativa Clube e estou começando hoje mais um episódio do nosso programa Ativa 10K. Nosso programa que tem como objetivo fazer com que você, profissional da educação física, chegue a um faturamento de pelo menos R$10 mil por mês. Mas como isso? Através de algumas estratégias. E a principal delas é direcionar o nosso atendimento a pessoas idosas. Pô, Guilherme, por que pessoas idosas? Gente, pessoas idosas, por quê? Porque elas são fiéis aos profissionais com quem elas trabalham, né? Então, se ela gosta do nosso trabalho, dificilmente ela vai nos abandonar. É uma população que tem um poder aquisitivo para investir em atendimento mais personalizado. E é a população que mais cresce atualmente. Inclusive, cresce muito dentro das academias. Então, a gente está utilizando como estratégia máxima aqui, direcionar o nosso trabalho a pessoas idosas. Mas, para isso, a gente tem outras estratégias. E eu vou dar hoje 3 dicas que fazem parte dessas estratégias que a gente tem. Então, você que é personal trainer, está cansado de trabalhar manhã, tarde, noite, não ter tempo para você, não ter tempo para o seu lazer, para a sua família, ou você que está iniciando, recém se formou, está começando agora e tem poucos alunos, quer saber como captar mais alunos para ter mais pessoas na sua agenda, fiquem aí, acompanhem os nossos conteúdos e acompanhem essa aula de hoje principalmente, que eu vou trazer 3 dicas que são fundamentais para a gente chegar lá. Gente, antes de entrar no conteúdo, já quero pedir uma desculpa para vocês aqui, como vocês podem perceber, a garganta está falhando um pouquinho, né? A voz está falhando, na verdade, a garganta está forçando um pouco. Muitos vídeos para gravar, né? Acaba acontecendo isso. Mas não tem problema, não tem essa, não tem mimimi, a gente tem que sempre ir para cima. E vamos lá então, falar sobre essas 3 dicas. Antes de falar sobre as dicas, eu queria perguntar para vocês que estão assistindo, o que vocês fazem para captar novos alunos? Vocês têm algum tipo de estratégia? Como é que vocês fazem? Ou é só através do boca a boca? Outra coisa, como é que vocês garantem que esses alunos que estão com vocês vão ficar com vocês por muito tempo? O que a gente chama de retenção, né? Então a gente tem estratégias de captação, estratégias de retenção. Como é que vocês fazem isso atualmente? E uma última pergunta é, vocês têm muita rotatividade com os alunos de vocês? Pensem com calma, tá? Um tempinho para pensar um pouquinho, dar uma respirada. A verdade, gente, é que para a gente chegar num patamar mais alto e a gente ter um faturamento acima de 10 mil e assim ter uma estabilidade financeira, né? É necessário que a gente tenha uma agenda cheia, que a gente consiga reter esses alunos. Não basta simplesmente a gente fazer uma estratégia aqui de captação e não saber depois como permanecer com esses alunos por mais tempo, porque a gente não vai conseguir manter essa faixa de pelo menos R$10 mil mensais, tá? Então vou trazer para vocês agora a primeira dica para vocês conseguirem captar e reter mais alunos. Bom, então vamos lá, gente. A primeira dica é: tenham um método.
Importantíssimo, gente, tenham um método. Mas o que é um método? Gente, o método é uma organização, é um planejamento padrão de treinos que vocês vão passar para os seus alunos a fim de conseguir os resultados que ele tanto espera. O aluno, quando ele vai procurar vocês, ele tem uma expectativa, ele tem objetivos e ele quer atingir aqueles objetivos. Então, o método que vocês entregam, que vocês fornecem para ele, explicam para ele, ele tem que ter como objetivo principal atingir o objetivo do aluno. Então, gente, quando a gente vai vender o nosso serviço, tá? Vou dar um exemplo para vocês. A gente não pode vender aulas, né? Eu vou fazer ali um somatório, 4 aulas no mês, vai dar, né, uma vez por semana, o preço é tal. Gente, a gente tem que trabalhar com resultado. Vocês têm que vender resultado e fazer com que isso entre na cabeça do aluno. Assim, ele também vai estar colaborando com vocês, ele vai estar mais motivado a manter o treinamento com vocês. Vamos lá então. Dentro do método que vocês vão apresentar para o aluno de vocês, vocês têm que conseguir atingir aquele resultado que o aluno espera. E vocês têm que ir passando isso para ele e falando das etapas que a gente tem até chegar à conquista desse resultado. O que contém essa programação, né? Essa programação padrão de treinos que a gente fala? Bom, vou dar alguns exemplos, tá? Primeiro passo é que a gente tem que ter uma avaliação física bem organizada. Como a gente está propondo aqui um trabalho com pessoas idosas, a nossa avaliação física ela tem que estar voltada para pessoas acima de 60 anos. Outro fator aqui, outra situação importante, periodização. Vocês lembram que a periodização? Programação de treino ao longo do ano ou ao longo de um período mais longo que vocês vão ter com o aluno. Então é importantíssimo que a gente faça um planejamento com o aluno, tendo o objetivo dele lá como principal meta, e a gente vai passando etapa por etapa e a gente vai relatando isso para o nosso aluno. Isso vai qualificar o nosso trabalho, ele vai ter mais segurança no momento em que a gente apresenta uma proposta para ele. Tá? Então é fundamental a gente ter essa estrutura, essa periodização do treino. Aí você pode perguntar, mas eu tenho já alunos e nunca precisei fazer periodização, nunca avaliei o meu aluno. Gente, tranquilo, isso aí vai acontecer e acontece com muita gente. Mas o que eu estou falando aqui com vocês hoje é de um profissional, é de um personal trainer que quer se destacar no meio de uma área que é tão concorrida. Então, como é que a gente vai se destacar? Apresentando uma proposta para o aluno. Apresentando e falando e mostrando para ele aonde a gente quer chegar e como a gente vai chegar. Eu não faço avaliação. Gente, e como é que vocês vão trabalhar de forma específica com um aluno idoso que é cheio de particularidades sem passar antes por uma avaliação física? Como é que vocês sabem o nível de capacidade funcional desse aluno? Lembram, em outros conteúdos que a gente já passou aqui, que a gente saber o nível de capacidade funcional do nosso aluno vai fazer com que a gente tenha ideia de quais as variáveis que são mais importantes para trabalhar com o nosso aluno. Então a avaliação física, principalmente por um aluno idoso, é fundamental. A gente tem que saber fazer. Certo? Dá para trabalhar sem? Claro que dá. Mas eu te pergunto, qual é a rotatividade dos teus alunos? Vocês acabam trocando muito aluno, sai aluno, entra aluno? O nosso objetivo aqui é fazer com que isso não aconteça, com que você diminua ao máximo possível esse grau aí de rotatividade, para que vocês tenham uma estabilidade financeira e possam permanecer com um valor praticamente fixo por mês. Certo? Como a gente está falando de método, e eu falei aqui de método de treinamento, eu vou um pouquinho mais longe, tá? Saindo um pouco da questão de treino agora, mas falando em método do trabalho num conjunto, envolvendo diversas outras questões. Mas o que eu quero dizer com isso? Gente, obviamente que o personal trainer,
ele não deve se preocupar apenas com a parte técnica. Tem muitas outras questões que estão envolvidas com o nosso trabalho. Afinal, voltando à pergunta que eu fiz para vocês, o que você faz para captar alunos? Vocês entendem que a gente precisa saber um pouco mais do que a parte técnica? A gente precisa saber de administração. A gente precisa saber de marketing. Em outros conteúdos que a gente já passou aqui, a gente já falou diversas vezes também que o personal trainer, ele é considerado uma empresa. É como se ele fosse a sua própria empresa. E como é que a gente mantém uma empresa saudável? Com lucro. E para isso, para ter esse lucro, a gente tem a parte administrativa, tem a parte ali financeira, tem a parte de marketing, tem várias situações que envolvem esse trabalho, que envolvem o trabalho dessa empresa. E como nós, personal trainers, somos uma empresa, a gente tem que dar atenção para todos esses setores também. A diferença é que quem cuida disso somos nós mesmos. Mas você já cuidou, já parou para pensar que você deve cuidar disso? Por isso que a gente está te chamando a atenção aqui. A gente quer chamar a sua atenção para que você tenha condições de administrar a sua carreira e não saber só da parte técnica. O que adianta eu saber da parte técnica se eu não consigo externar o meu conhecimento? Externar o conhecimento faz parte do marketing. Então tudo isso está envolvido na nossa profissão. Questão administrativa. Gente, cadastro de clientes. Vocês já cadastraram os alunos que passaram por vocês? Ou aqueles alunos que entraram em contato com vocês, mas não iniciaram aulas, os treinamentos? Isso é uma situação que acontece com todas as academias, por exemplo. Academia que, obviamente, que é mais organizada, ela tem ali um cadastro, né, dos seus clientes. Ela fica, obviamente, na parte da administrativa, fica entrando em contato com os alunos, né, de tempos em tempos, com essas pessoas que não iniciaram, oferecendo uma situação, né, oferecendo um trabalho novo. Isso a gente pode e deve fazer também. Eu, por exemplo, é muito simples. Uma tabela aqui no Excel. Quando entra um contato para mim, eu registro essa pessoa, não só o nome, eu pego o nome e o sobrenome dela, pego obviamente o contato, tento pegar de telefone, contato de e-mail, e eu procuro saber um pouquinho sobre o histórico dessa pessoa. Por que é importante isso, gente? Por exemplo, a pessoa está entrando em contato comigo para tentar fazer uma recuperação de um problema de lombalgia, por exemplo. Tá? Um exemplo aqui. Se essa pessoa não começou o trabalho comigo, por um motivo ou outro, daqui a 1, 2 semaninhas, eu vou lá nos meus contatos, na minha planilha do Excel, e vou ver que eu registrei essa pessoa, que ela tem lombalgia e tal, e eu vou entrar em contato com ela. Ô, fulano, não, tô só entrando em contato para saber como é que tá a sua coluna. Tá com dor ainda? E aí, chegou a começar algum tipo de exercício? Então, gente, a gente vai ter ferramentas aí para tentar captar mais alunos. Porque muitas vezes o aluno não começa o trabalho porque falta um empurrãozinho. Ou porque daqui a pouco assim, ele não tem condições financeiras naquele momento. Daí, no momento seguinte, ele pode ter, e a gente aí entra em contato com ele. Ou ele não trata o exercício como prioridade. E mesmo que o exercício tenha relação com a saúde dele. E ele precisa ter saúde para ele fazer as outras atividades que ele coloca na frente do exercício, por exemplo. Então a gente precisa ter essas informações. É um gatilho que a gente acaba conquistando, tendo, para usar depois e tentar captar esse aluno para a gente. Então isso aqui, gente, faz parte de uma questão administrativa. E nós devemos usar essa ferramenta para captar mais alunos e chegar a esse faturamento de 10 mil. É uma das alternativas, certo? Regras do trabalho.
Aqui eu gosto de lembrar bastante do período de férias. Chega lá, você que é personal trainer, tá? Tem 10 alunos, 15 alunos, tá? Chegou janeiro e fevereiro. Aqui no sul do Brasil, janeiro e fevereiro, as pessoas somem, vão pra praia. E aí como é que a gente fica? E como é que você faz para que isso não aconteça? A gente tem que impor algumas regras. As regras do nosso trabalho. Então, nós da Ativa Clube, nós aqui temos um informativo que a gente chama. Um informativo que a gente entrega para os nossos alunos, falando para eles sobre as nossas regras de trabalho. O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo, tá? O aluno vai viajar e ele tem aquele horário fixo lá com a gente. Tudo bem, ele não vai fazer aula. Se ele quiser continuar com aquele horário fixo dele, ele vai ter que pagar um percentual X para poder manter o horário dele. Certo? Se não, ele simplesmente tira as férias e eu fico sem a mensalidade dele. E a minha organização financeira, como é que fica? E as minhas férias depois, como é que eu vou tirar? Então eu vou tirar férias e não vou receber? Então, gente, são vários exemplos aqui que eu posso trazer para vocês que vão ajudar vocês a terem mais segurança e terem mais estabilidade. Isso que realmente importa. Tudo isso faz parte de um método. Todas essas questões, a parte financeira, a parte de marketing, a parte técnica, tudo isso é a nossa metodologia. É a metodologia de você. Você vai ter, você vai criar. Nós da Ativa, nós temos a nossa metodologia. Está baseada nesses fatores que eu estou falando para vocês. Claro que de forma muito mais detalhada e com inúmeras outras questões envolvidas. Tá? Mas daí vocês podem perguntar, bom, mas e aí, como é que eu vou acelerar meus resultados através de um método? Gente, imagina, né, se vocês não têm um método. Como é que vocês fazem todas essas questões que eu comentei com vocês? A chance de vocês captarem e reterem alunos através de um método, vocês apresentando um método, é muito maior comparado com aquele profissional que simplesmente chega na academia, escolhe exercício e começa a dar aula para o aluno, sem dizer quais são os resultados, quais são as progressões, as evoluções que esse aluno está tendo, sem saber quais são as características, o perfil desse aluno, sem saber quais são as variáveis que a gente vai trabalhar nesse período com o aluno. Agora, no momento que eu passo todas essas informações esmagadinha para o meu aluno e ele fica sabendo, ele tem muito mais segurança no meu trabalho. Então, dificilmente ele vai me abandonar. E é isso que eu quero trazer para vocês. É esse benefício que eu quero, essa vantagem que eu quero trazer para vocês. Bom, segunda dica, gente. A segunda dica é divulgação. É isso aí. Sabe esse método que eu mostrei para vocês, que eu falei agora há pouco? Pois é, não basta a gente ter um método todo organizadinho, bonitinho, caprichado, se a gente não divulgar ele. Como é que as pessoas vão saber que eu uso essa metodologia se eu não externo? Conseguem entender? A gente precisa explicar exatamente tudo o que a gente vai fazer para o nosso aluno. Como eu falei para vocês antes, o aluno vai ter mais segurança com a gente. A gente vai ter mais possibilidade de reter esse aluno. Outra situação importante, a gente passa mais conhecimento. E daí que vem a segurança. Por isso que o aluno passa a ficar mais seguro com a gente. E mais do que isso, gente, a gente explicando e mostrando para ele como que a gente vai fazer para chegar no objetivo dele, ele vai ter muito mais motivação, ele vai estar muito mais empenhado para conseguir chegar no objetivo. Não só ele, mas ele vai sentir que o professor, o profissional que está atendendo ele, tem os mesmos objetivos que ele tem. Ou seja, o profissional está junto com ele para chegar na meta. Então, fundamental, divulgar, externar. E não externar somente para o nosso aluno. A gente vai externar para as pessoas que estão ao redor dele. Por exemplo, os familiares. Né? Como a gente trabalha com idoso,
muitos dos idosos, na verdade, quem faz ali, quem procura um local, um profissional, uma academia, não é o idoso mesmo, e sim o filho, sobrinho. Então, é necessário que a gente apresente também, né, a nossa metodologia para essas pessoas. Outra coisa importante aqui é profissionais da saúde que trabalham com esses alunos idosos. Médico, psicólogo, fisioterapeuta. Sempre importante a gente ter um contato direto com esses profissionais e eles saberem como é que é o jeito da gente trabalhar. E com isso, eles também vão ter mais segurança para indicar novos alunos para a gente. E aí, gente, começa uma relação bonita, porque tendo daqui a pouco um médico, um fisioterapeuta, conhecendo o jeito que a gente trabalha, a seriedade que a gente passa para ele, ele vai ter muito mais segurança para indicar alunos para nós. E aí a nossa agenda começa a encher. E o nosso faturamento também começa a aumentar. Relações com outros profissionais da saúde, fantástico. É um dos nossos objetivos também. Uma das coisas que a gente apresenta no nosso método para você chegar nos 10 mil. Tá? Isso é assunto para outra aula. Mas que eu quero trazer um exemplo para vocês que eu vivi nos últimos tempos, na minha pós-graduação, onde tinha um colega de pós, cara, um fenômeno, assim, um crânio, sabia de tudo, trocava uma ideia com ele, sempre tinha explicação, buscava lá a parte científica, de onde que ele tirou aquilo e tal, não sei o quê. Só que, gente, ele não conseguia externar isso. Participava pouco das aulas, e uma pessoa com um potencial desse, eu estaria vendo atualmente aí no mercado, né? Aparecendo nas mídias, com muitos alunos, e não é o que acontece. E aí, olha que grande oportunidade que ele tem nas mãos e não consegue usufruir dela. Uma pessoa super dedicada, super inteligente, mas não consegue passar isso para as pessoas. E esse é um grande problema. Vou trazer mais um exemplo para vocês. Que a gente tem hoje, né, que tem hoje de influencers, né, que a gente conhece, muitos falando sobre assuntos que têm relação conosco, mas que nem são da nossa área. Porém, eles têm o dom da lábia. Eles externam todo esse conhecimento que eles têm, ou a experiência que eles têm. E com isso, estão ganhando muito dinheiro hoje em dia. Então, gente, quem tem boca vai a Roma. Certo? Ah, mas eu não gosto de aparecer. Eu não sei falar na frente de câmera. Eu não sei falar na frente de muitos alunos. Vou contar uma coisa para vocês. Eu entrei na educação física, eu era o cara mais envergonhado da cidade, do mundo. Travadaço. Gente, se tem uma coisa, além de todo o conhecimento, né, que a educação física me ensinou e me ajudou, foi a quebrar essa timidez, sabe? Me lembro de situações assim, clássicas. Aula de ritmos. Gente do céu, tendo que apresentar uma coreografia com ritmo ternário. Eu não sabia onde enfiar minha cara. Porque eu nunca passei tanta vergonha na minha vida. Mas tem que passar na cadeira. Tive que fazer. Fiz. E como é que eu fiz? Fiz numa estratégia de um pouco mais de humor, assim, mais descontraído. E assim eu consegui levar os colegas que estavam assistindo, porque na faculdade aqui, na URGS, quando tem as apresentações, não é só a turma que está ali te observando e o professor. Toda a faculdade fica sabendo do dia que vai ter a apresentação, né, que é o pessoal do primeiro semestre, e vai lá assistir. Então vocês imaginem a situação. Outra situação, falei da minha timidez, estou aqui, de frente para a câmera,
E, gente, vocês não sabem como isso foi difícil e como é difícil. Eu estar falando na frente de uma câmera, de uma lente, de um vidro, um celular aqui. Isso é um dos maiores desafios que eu tenho no nosso programa aqui. Mas, claro, tu vai com o tempo se acostumando, vai perdendo um pouco dessa timidez, vai quebrando esse gelo. E a partir daí a coisa vai fluindo. E hoje, né, tô longe ainda de estar do jeito que eu espero, mas já consigo me falar melhor, me comunicar, enfim, fazendo lives. E isso aí com certeza vocês vão conseguir com a prática. Pode ter certeza. Mas, gente, vou voltar um pouquinho naquela pergunta lá atrás, tá? Como é que vocês pretendem captar mais alunos? Só no boca a boca? Então, será que vocês vão esperar um aluno que está com problemas e ir lá na porta de vocês e ó, toque, 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 toque. Ah, tudo bom? Eu acho que tu dá aula, né? Tu é professor, eu queria fazer aula contigo. Não é assim que vai acontecer, né? Vamos combinar. Então, você deve ter um planejamento de marketing para atrair a atenção de possíveis clientes e assim apresentar o seu método. E apresentando o seu método, e a gente oferece para vocês aqui um método para pessoas idosas, vocês se tornarem referência em alunos idosos. E assim vocês com mais facilidade vão conseguir captar alunos. Então assim, gente, não precisa entregar panfleto como eu fazia na minha época. Eu comecei como personal, né? Mas não tinha aqui o Instagram para eu fazer vídeos, reels, stories, patrocinar a publicação, não tinha isso. Panfletinho, perto de casa. Abri minha academia, gente, fazia 2 bairros num dia, rua em rua, entregando, pá, pá, pá. Hoje em dia não, hoje em dia está muito mais fácil. Vocês conseguem ter uma página gratuita. Então, é questão de ter um planejamento, uma organização para botar isso em prática. E, gente, eu sei que é difícil divulgar, eu sei, eu dei meu exemplo para vocês, mas isso aí a gente vai aprender na prática mesmo. A gente não aprende isso na faculdade, não tem isso, não tem essa cadeira. Isso é na prática. Assim como diversos outros conhecimentos que a gente não tem na faculdade, na pós-graduação, tem toda na teoria. Na teoria a gente vê alguma coisa, na prática é completamente diferente. Então a gente tem que estar preparado para enfrentar todos os desafios que vêm pela frente. Afinal, qual é o seu objetivo? É se dar bem? É faturar pelo menos 10 mil reais por mês e ficar mais tranquilo? Então, gente, isso aí não cai do céu. A gente tem que ir atrás para conseguir esse objetivo, né? Tudo isso que eu estou falando, então, faz parte da nossa metodologia, que nada mais é do que a sua maneira de trabalhar. E é através dela que as pessoas vão saber como é que é o seu trabalho, né? E vão se adequar a ela. Se você tem um método, você está a milhares de passos à frente de um outro profissional que não tem. Então, as tuas chances de captação e de retenção são 1000 vezes maiores. Ah, consigo aluno sem ter metodologia? Consigo aluno sem avaliar? Sem ter plano de marketing? Claro que tu consegue. Mas o tempo que tu vai precisar para isso é muito maior dessa pessoa que tem já toda uma organização, tem tudo na mão e é só ela executar. Consegue entender isso? Eu vou trazer só mais um exemplo, tá? Que eu queria falar para vocês. Um exemplo meu como personal. Eu comecei como personal. Eu não era personal, não comecei personal. Eu fui, como muita gente foi e é ainda, professor de academia. Trabalhava manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite. Férias, na minha época, aí eu tinha que sair, eu pagava. Na época de estagiário, eu não tinha contrato de estagiário. Eu não recebia e simplesmente perdia o dinheirinho das minhas férias. Hoje em dia não, o estagiário recebe, né? Mas enfim, como é que eu fui crescendo? Eu fui vendo que eu tinha que apresentar alguma coisa diferente em relação àqueles profissionais que eram meus concorrentes. Meus colegas, né, mas concorrentes. Então, trabalhava numa academia, comecei como estagiário,
tá? E essa academia, no meu turno ali, tinha mais 3 professores, sendo que 2 eram formados e tinha mais um estagiário junto comigo. Gente, era um feijão com arroz, tanto do estagiário quanto dos 2 profissionais formados. Só que eu tinha ambição e eu queria mais. Eu queria crescer, eu queria me destacar. Eu comecei a atender de maneira diferente muitos alunos e com isso eu comecei a me destacar. Me destacar muito mais do que aqueles professores que já eram formados. Então, com isso, eu comecei a ter os meus primeiros alunos de perso, através do serviço que eu prestava naquela academia. Mesmo tendo menos conhecimento teórico do que aquelas pessoas que já eram formadas. Mas eu me dediquei muito mais. Então, o aluno tinha alguma particularidade, eu ia lá pesquisar. E eu passava para o aluno no outro dia. Li sobre o teu caso, dessa maneira e tal. Como é que a gente pode trabalhar? Desse jeito, fazendo tais coisas. Quais exercícios são mais aconselháveis para tu fazer? E a pessoa já, esse cara é interessante, esse cara tá afim. Tinha alunos ali que eu alongava, fazia alongamento passivo. Enfim, com isso eu comecei a me destacar e assim entrei na área de personal trainer. Personal trainer tem vários, tem muitos. E mesmo estando no começo, eu já senti ali que eu precisava ter um meio das pessoas me encontrarem. E eu resolvi mandar fazer um site. Mandei fazer um site e botei um anúncio pago no Google para ele ficar na primeira página. Gente, aí começaram os contatos. E eu fui crescendo, além do boca a boca, né, ao mesmo tempo que acontecia. Então, esse atendimento diferente que eu comecei a passar, junto com o site, nisso eu já comecei a destinar um dinheiro que eu guardava para poder investir na profissão. Tanto que eu montei o site, mandei fazer camisetas, dei as camisetas para os alunos, aí comecei a aumentar e assim foi. Até que passou um tempo e eu abri a minha academia. E a minha academia, como eu tenho uma especialização em atendimento personalizado em educação física e gerontológica, eu abri minha academia voltada para um atendimento mais personalizado. Trouxe meus alunos de personal também para esse espaço, a grande maioria deles, e com isso eu consegui me estabilizar. Chegou um momento ali que eu estava com 24 alunos, aí quando eu abri o meu espaço, eu trouxe grande parte desses alunos para o meu local. Enfim, o que eu quero dizer com isso? A gente tem que procurar se diferenciar. Porque a concorrência, como eu falei para vocês, é enorme. E se a gente não ser um profissional diferenciado, a gente vai ser mais do mesmo. Tá, gente? Bom, terceira e última dica de hoje, tá? Falamos em método, de divulgação desse método. E a terceira dica de hoje é: defina um público-alvo para você. Ou seja, se especialize em um público específico que você tenha interesse e prazer em trabalhar e se qualifique ao máximo para atender esse público. Por que eu falo isso? Gente, a gente tem a possibilidade, assim, de se tornar uma referência nesse nicho, nessa área, nesse público que a gente vai atender. Diferente de profissionais que acabam pegando alunos de tudo que é perfil, idade. Então, Guilherme, tu trabalha com o quê? Eu trabalho com personal. Tá, mas tu atende tudo que é aluno? Sim, tô pegando tudo. Gente, pode trabalhar assim? Pode chegar aos 10 mil assim? Claro que sim. Mas qual é o problema? Primeiro, vai ter uma rotatividade altíssima. Segundo, a gente vai ter que adquirir conhecimento de todas as áreas. Saber como trabalhar com criança, saber como trabalhar com adolescente, saber como trabalhar com adulto e suas particularidades, saber como trabalhar com idoso e todas as suas particularidades que tem. Então, assim, será que a gente consegue abrir esse leque e atender todas essas pessoas, todos esses perfis de uma maneira qualificada? Pode até atender, mas assim, a exigência é muito grande, certo? E a gente, como eu falei, não vai ser uma referência. Você não vai passar a ser reconhecido por um profissional que trabalha com um público específico. Também, você vai, se você tiver aqui um nicho específico para trabalhar, você vai acabar evitando alguns problemas que acontecem com muitos profissionais, com muitos personals. Primeiro deles,
trabalhar das 6h30 da manhã às 10 da noite. Ah não, Guilherme, para, mas agora tu quer me enlouquecer. Tu não falou que eu tinha que ter agenda cheia? E aí tu fala que trabalhar das 6h30 às 10 da noite é um problema? Tá de sacanagem. Todo esse tempo aqui olhando teu vídeo e me fala isso. Gente, ter agenda cheia, ok, é isso, né? Só que o que eu estou propondo para vocês é que vocês trabalhem em 2 turnos, tenham agenda cheia em 2 turnos. E como a nossa estratégia é de trabalhar com o público idoso e a característica das pessoas idosas é de treinarem no turno da manhã e da tarde, é que vocês consigam lotar a agenda de vocês manhã e tarde. Então, eu não estou falando aqui para vocês ficarem trabalhando o dia inteiro que nem uns escravos. 6h30 da manhã até as 10 da noite, até as 9 da noite. Chega em casa, podre de cansado, não tem tempo para estudar, não tem tempo para namorar, não tem tempo para ficar com os filhos, não tem tempo para o seu lazer, para jogar uma bolinha. Cara, que vida é essa? Tu vai viver para trabalhar? Não, né? Então, mais do que tu chegar a um faturamento de 10 mil, que a gente propõe aqui, é você aproveitar desse valor que você vai receber. A gente está te oportunizando aqui qualidade de vida, remuneração e ao mesmo tempo que você consiga usufruir dessa remuneração. Essa é a grande diferença. Dei um exemplo de um personal aqui, tá? Que atende das 6h30 às 10. Agora, imaginem vocês, professores de academia. E a gente sabe que lá na nossa... A gente vê, consegue lá no nosso conselho, né? Que a média de hora-aula paga para um professor de academia é muito baixo. É muito baixo, né, gente? E aí tu imagina, tu vai ter que trabalhar manhã, tarde, noite e por vezes em lugares diferentes para ganhar 2, 3 mil reais por mês. Sinceramente, vale a pena para vocês? Eu não estudei todo esse tempo para ganhar isso. E não é isso que eu ganho, não é o que eu quero ganhar. Então por isso que eu estou aqui falando, para colocar na cabeça de vocês que vocês têm sim condições de ganhar mais e também de qualificar o nosso trabalho, de valorizar a nossa profissão. Então, gente, essa pessoa, professor de academia principalmente, trabalha, cansa, não vê a família, não namora, não joga bola e o pior, não junta dinheiro. Tem o dinheiro só para sobreviver. Não, né? E, gente, isso não estou falando de uma maneira ofensiva, porque eu passei por isso. E eu tive que me antenar aqui, abrir os olhos para descobrir algumas alternativas que eu não precisasse mais disso. E hoje em dia, não trabalho mais de noite. Sexta-feira, trabalho até meio-dia. Final de semana, nem pensar. E meu faturamento é assim, mais de 10 mil reais, com alunos de personal. Não estou falando da academia. Certo? Então é isso que eu quero trazer para vocês. Então, gente, essa valorização que eu falo para vocês, ela não vai depender do CREF. Não vai ser por culpa dos alunos que não te valorizam. Se tu acha que tu é um profissional desvalorizado, lamento de dizer, mas a culpa é sua. Porque você deve fazer por onde para valorizar, sim, a sua profissão, valorizar tudo que você faz. Se você passou no mínimo 4 anos por uma graduação, se tem pós e acha que o seu trabalho é desvalorizado, é porque você não soube usufruir do seu trabalho para captar ou mais alunos ou ter um emprego melhor. Então essa oportunidade que eu estou trazendo para vocês aqui não é de vocês ficar 1 ano e meio, 2 numa especialização. Aqui é de você ter um curso aqui e ficar sabendo como trabalhar para atingir já esse resultado, como acelerar esse resultado.
seguindo as estratégias que a gente está passando. Então, gente, estou trazendo esse assunto hoje, essas 3 dicas. Tem muito mais conteúdo no nosso canal. Como eu falei para vocês lá no início, se vocês conhecerem alguém que se interesse por esse conteúdo, salva o nosso vídeo, compartilha, segue lá as nossas páginas, né, nas redes sociais, o @AtivaClub, que a gente tem diversos outros conteúdos para mostrar para vocês. E eu vou pegar esse gancho aqui dos idosos que eu tinha comentado para vocês, né, que é a nossa estratégia principal para chegar nesse faturamento, para vocês terem assim uma agenda cheia e trabalhar só nas manhãs e tardes. Mas por que vocês acham isso? Por que acham que isso pode dar certo? Olha só, gente. Pesquisa do IBGE de 2019 apontava no Brasil 33 milhões de idosos. Expectativa, isso IBGE, tá? Expectativa em 2060 é de mais de 58 milhões de idosos. O número de idosos vai ultrapassar crianças e adolescentes. E a gente, imaginem só, quantidade de idosos que vão ter em academias e que vão estar procurando serviço de saúde. Ainda mais agora, né, com internet, com aceleração aí de informações, acesso de informações a todos. Então, a gente tem que estar preparado para isso. Por que trabalhar com idoso também? Porque o idoso, ele costuma treinar nesses horários, manhã e tarde. E a partir disso, vocês vão ter o tempo livre de vocês à noite para poder viver como todo trabalhador comum vive. É um público fiel também. Então, se ele gosta do nosso trabalho, se ele tem segurança com o nosso trabalho, ele dificilmente vai nos abandonar. Dificilmente de uma pessoa adulta, dificilmente como é com adolescentes que sempre procuram alguma coisa nova. Então a gente tem que ter sempre uma carta na manga para não perder o aluno. Com idoso não é assim que acontece. Gente, que mais? É um público com recurso financeiro e ele investe na saúde. E a saúde é o principal objetivo do idoso, do nosso trabalho com o idoso. Não é estética, é saúde. Então o idoso, ele preza muito por essa questão. E é mais um ponto positivo para frente, pra gente, né? Então, para fechar a nossa aula de hoje, meu conselho: tenha um método bem elaborado, divulgue seu trabalho e trabalhe com pessoas idosas. As 3 dicas de hoje. Te garanto que assim você vai ter muito mais chances de captar e de reter alunos. E com isso, vai ter um aumento do seu faturamento. Vai conseguir mais alunos e, mais do que isso, vai conseguir reter esses alunos. Gente, se vocês quiserem saber mais sobre o trabalho do profissional de educação física, né, com pessoas idosas, aprender a se posicionar, aprender como funciona o nosso método, como é que a gente pode trabalhar com o marketing nessa questão, como é que a gente monta uma periodização, como é que a gente faz uma avaliação física, sigam o nosso canal, que ali tem diversos conteúdos, tá? Nosso objetivo é fazer com que o profissional da educação física, como eu falei para vocês, chegue a uma renda mensal de pelo menos R$10.000 por mês, tá? Mas trabalhando 8 horas por dia, não mais do que isso, certo? Nós vamos te ensinar como chegar lá, tá? Fiquem à vontade para escrever. Tem dúvidas? Escreve pra gente, escreve que a gente responde, tá? Fica o nosso contato para vocês, através do e-mail, através do Instagram, como vocês acharem melhor. Volto num próximo episódio com mais informações a respeito aí do trabalho do profissional da educação física com pessoas idosas. Vamos lá, gente, a gente tem como chegar nos 10.000 e valorizar aí sim a nossa profissão e o nosso trabalho. Até a próxima e muito obrigado por ter ficado aí.